Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, digam graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então hoje eu quero concluir com os irmãos a palavra que eu comecei com os irmãos terça-feira. Por que, irmãos? Veja bem, às vezes a gente vê pessoas da igreja mesmo questionando a igreja, questionando o templo, o edifício. Amém? O povo antigamente não tinha um edifício. Primeiro porque o evangelho era muito perseguido, então não dá para construir, por isso que eles se encontravam debaixo de pé de árvore, por isso que encontravam dentro do cemitério, por isso que se encontrava dentro das cavernas, mas hoje não é mais assim. Amém? E se vê que o próprio Davi, ele se preocupou em construir um lugar, amém? Ele disse assim: eu habito em palácio, e a arca está numa tenda, eu vou construir um templo. O Senhor não permitiu que ele construísse, mas o Senhor disse o quê? Que Salomão haveria de construir um templo. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente escuta, às vezes a pessoa falar alguma coisa, dá até entendimento assim. Será que a pessoa não tem um entendimento que hoje, o tempo em que vivemos, nós precisamos ter um lugar para congregar? Amém? Nós precisamos ter um lugar para congregar, porque não é como antigamente mais. Amém? Já pensou se fosse para debaixo do pé de árvore, igual quando eu comecei a obra, que nós éramos no ar livre, quando começava a pingar, a gente tinha que sair correndo, livre, porque começava a pingar, começava a chover, quem ia ficar na chuva? Entendeu? Então, a gente precisa entender, irmão, que a igreja, o lugar de oração, o local, ele precisa existir, precisa ter um local, amém? Precisa que seja um local bem direitinho. Então nós vamos ver aqui algumas coisas hoje aqui, amém? Eu quero repetir com os irmãos, para que nós possamos recapitular. O ministério de Jesus começou, ele entrando no templo, amém? Vamos ler isso em Lucas 4,18, se não me falha a memória, amém? Vamos ver aqui se é isso mesmo, Lucas 4,18. Vamos ler a partir do versículo número 14. Lucas 4, 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor do mundo. 15. Ele estava nas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Então, irmão, veja bem, Jesus, sendo ele o Filho de Deus, ele frequentava o templo. Ele frequentava o templo. Embora ele tenha todo o conhecimento, sabendo todas as coisas, ele não deixava de congregar. Ele nunca deixou de congregar. Ele nunca disse assim: não, eu sou o Filho de Deus, eu fui enviado aqui na terra, então eu já sei tudo, então eu não preciso de congregar, não. Pelo contrário, desde criança ele congregava. Porque você vai encontrar na Bíblia que quando eles foram à festa de Jerusalém, que esqueceram Jesus na festa lá, que eles foram embora, era em 3 dias que foram se lembrar: cadê o menino? Que eles voltaram. Aonde estava Jesus, sendo uma criança de 12 anos? Ele estava no templo. Então, irmão, nós precisamos de entender que nós precisamos estar na igreja. Amém? Que aqui, esse local, é um local muito importante na minha vida e na sua vida também, porque aqui
é onde nós nos reunimos, é aqui que nós oramos, é aqui que nós nos ajuntamos para adorar a Deus, é aqui que você recebe uma oração quando você está doente, quando você está enfermo, é aqui que você vem e faz uma campanha de oração, enfim, amém? Então, a importância que nós temos que ter o entendimento que é de ter esse lugar. Amém. E veja como Jesus, ele era zeloso, amém? Aqui vai dizer assim, o próprio Jesus, como profeta, censurou o uso indivíduo do templo. Amém? Embora algumas pessoas façam, até hoje, tem pessoas que fazem da igreja uma casa de comércio, isso é problema deles, de quem faz. Mas Jesus disse que a casa do Pai não é casa de comércio. Jesus disse que a casa do Pai é casa de quê? Oração. Casa de oração. Amém? Então, quando ele chega aí, vamos abrir a palavra para nós lermos isso, algumas coisas a respeito disso. Vamos abrir o Evangelho de João, escreve no capítulo 2, versículo 13 a 17. João, Evangelho de João escreve no capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Vamos ler rápido aí para nós, porque já é 8h12 já. A Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. 16. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. 18. Amém? Até o 17. Então, irmãos, cabe a cada um de nós zelarmos deste lugar. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra que o zelo, olha o que ele fala: o zelo da casa do Senhor me consome. Então, irmãos, nós temos que entender que esse é um lugar que nós devemos de ter o máximo de zelo por ele. Amém? Por isso que às vezes alguém até me questiona: mas o pastor, né? Como alguém já falou, eu sou põe isso aqui muito. Não, meu irmão, a gente luta para ter, mas temos que cuidar. Porque ter é uma coisa, manter é outra coisa muito diferente. Porque não adianta nós se esforçarmos para termos um lugar bem aconchegante e não zelar dele. Não é verdade? Então vamos ler lá no Salmo 69, versículo 9. O que diz aí no Salmo 69, no versículo 9? Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O que você entende com essa palavra desse salmista aqui, no capítulo 69, no versículo de número 9? Temos que cuidar da casa de Deus. Hein? Cuidar da casa de Deus. Ele aqui está mostrando que ele sofria, ele era questionado, olha bem, vamos ler novamente. Quem pode ler novamente o versículo 9? Pois o zelo da tua casa te devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Veja bem, irmão. Você, quando é uma pessoa que se preocupa em manter o zelo da casa do Senhor, você sofre afronta. Você sofre afronta, porque o salmista está expressando isso aqui.
Ele está dizendo, olha, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Porque tem pessoas, irmão, que acham que a casa de oração é um parque de diversão, é uma praça pública. Não, meu irmão, até para a gente vir aqui na casa do Senhor, na casa de oração, a gente tem que se vestir adequadamente para isso. Até para vir à igreja, quando você vem à igreja, você deve colocar a sua melhor roupa, se vestir da melhor maneira possível para vir à igreja. Como que eu vou vir à igreja de camiseta e de short? Você acha isso certo? Eu não acho certo. Não é que nós pregamos tais costumes, mas eu vejo que quando eu estou deixando a minha casa para vir à igreja, e para vir ao templo orar, a buscar o Senhor, se eu me visto muito bem para ir numa festa de casamento, se eu me visto muito bem para ir em qualquer parte da sociedade ali, né? Até no fórum da cidade, você não pode ir de qualquer jeito. Você pode ir de qualquer jeito no fórum da cidade? Pode, Renan, de qualquer jeito no fórum da cidade? Não. Tanto interior quanto exterior, né? Não adianta também a pessoa vir arrumada perfeitamente e estar aqui dentro aqui com o coração sem estar voltado à adoração perfeita a Deus. Pois é isso aí que nós vamos chegar lá, mas agora nós estamos falando do templo do edifício. O que eu quero que os irmãos entendam aqui é a respeito do cuidado do templo. Não estou falando do templo físico aqui. A minha palavra de terça-feira e hoje aqui com os irmãos é com relação ao templo edifício, isso aqui. Porque depois, se quiserem fazer um estudo sobre o templo humano, a gente pode fazer. Mas aqui, o salmista, se você ler esse versículo aqui, quando você é uma pessoa zelosa pela casa de Deus, quando você é uma pessoa cuidadosa para com a casa de Deus, você vai receber afronta. Você vai ser afrontado, porque aqui o salmista está dizendo: pois o zelo da tua casa me devorou, me consome. Quer dizer que ele está aqui cuidando do templo, e aqueles que não têm nenhum cuidado com o templo começam a te desaforar, a falar desaforo para você, a confrontar você. Mas isso não quer dizer, irmão, que nós temos que, quer saber de uma coisa? Quem quiser fazer que faça. Eu não vou me meter. Peraí, mas Jesus chegou no templo e ele botou ordem, ou não? Quem era para pôr ordem, estava dando ordem? Que era Anás, Caifás, os homens que eram, entre aspas, responsáveis para manter o que ali? A ordem. E não mantiveram a ordem no lugar. E nós, irmão, temos essa responsabilidade. Se nós vermos alguma coisa inadequada para o local, nós temos que falar para a pessoa, ou lógico que é com amor e educação, você vai falar com a pessoa, uma vez, duas, na terceira, aí já vai apertando mais, porque a primeira vez a gente fala, né, com amor e carinho, igual filho, mas chega uma hora que você tem que punir, ou não? Você fala com o seu filho a primeira vez, você fala com o seu filho a segunda vez, mas se você tiver que falar uma terceira vez, você já vai ter que tomar uma atitude, porque você já vai ver que só as palavras não estão adiantando. Por exemplo, assim, quando eu estava começando essa construção que eu botava gente para trabalhar aqui, eu falava assim, fumar é lá na rua.
Pastor, mas a gente está trabalhando então, mas você está construindo uma igreja, você está construindo um boteco de cachaça não. Fumar aqui dentro não, aqui você não vai fumar não, fumar é lá fora. Eles pararam de trabalhar aqui, ela tá bom fumar lá. Fumava o cigarro dele lá e voltava a trabalhar. Agora vai ficar fumando dentro da igreja? Que respeito você tem de fumar dentro da igreja? Aí você vê uma pessoa fumando e você não vai falar nada? Onde está o seu zelo pela casa de oração? Independente de se ele vai trazer, ele é crente ou não, ele vai trabalhar, ele é um trabalhador. Mas ele tem que entender que, como trabalhador, aqui não é um local para se fumar, aqui não é um local para se trazer bebida alcoólica, para ficar bebendo bebida alcoólica aqui. Porque aqui é o lugar de quê, Kennedy? Casa de oração. Casa de oração. Jesus chegou lá, estava uma baderna lá, estava uma bagunça danada lá. O nego estava fazendo da casa de oração o quê? Um lugar de mercadoria, um mercado. Fizeram do templo um mercado. Aí Jesus faz o quê? Ele faz um chicote, dobra a corda, faz um chicote e põe ordem. Agora eu pergunto para você, você acha que as pessoas ficaram satisfeitas com ele, que ele estava ganhando um dinheirinho ali? Ele expulsou, derrubou mesa, ele chegou lá assim, por favor, o senhor tira suas pombas daqui, por favor, põe seu dinheiro aí no bolso aí, sai fora daqui. Foi assim não, irmão, ele chegou lá e tomou uma atitude. Você está entendendo? Então tem situação na nossa vida que nós temos que tomar uma atitude. Porque o salmista, ele já está dizendo aqui, e os discípulos se lembrou disso aí, quando viu Jesus tomando a atitude dentro do templo para manter a ordem. Os discípulos se lembraram, o zelo da tua casa me consome. É bíblico isso, meu irmão, é bíblico, está na palavra do Senhor. A igreja, o templo é difícil, eu não estou falando do templo humano, porque o templo humano é uma outra dimensão, é uma outra situação. Aí as pessoas falam assim, mas eu não preciso ir na igreja. Não precisa sim, meu irmão, porque é bíblico. A Bíblia fala que nós temos que vir à igreja. A igreja, o local de se reunir o povo, não foi o homem quem criou. Não foi. Então nós temos que entender que eu preciso congregar, eu preciso deixar a minha casa e vir para a igreja nos dias de culto, eu preciso de estar aqui, eu preciso vir para cá para orar, para consagrar. Os discípulos faziam isso. Você não vai ver os discípulos assim, agora nós não precisamos ir mais não, porque Jesus já ensinou tudo para nós. Vamos abrir Atos, capítulo 3 de Atos. Capítulo 3 de Atos, versículo 1. Quem pode ler para mim aí? Pedro e João subiram junto ao templo, a hora da oração à nona. Amém. Terminou todo o versículo? Sim. Amém? Amém. O que eles estavam fazendo? Subiram para onde? Subindo ao templo. Para quê? Para orar, irmão. Subindo ao templo. Ao templo. Jesus ia na sinagoga, que é a mesma coisa, praticamente. É o local onde se reuniu o povo para receber o quê? O ensinamento. É aqui que você vai aprender com a palavra. Quando o irmão está pregando, a irmã está pregando, o pastor está pregando, ou a criança pode estar aqui ministrando uma palavra, você vai aprender. Se você for ouvir, você aprende com a criança. Então, irmão, nós temos que entender uma coisa: a igreja, o templo, o edifício, precisa de ser zelado. Amém?
Não é verdade? Não poder ficar colocando os pés aí na parede, riscando a parede. Vocês ouviram os irmãos que são líderes que estavam ali no domingo lá? Você viu o que o pastor Zé Renato falou? Quando o pastor Zé Rodrigo chegou lá para fazer o seminário, que chegou no banheiro, que ele viu o banheiro sujo, ele limpou o banheiro e que já alguém aqui sujou o banheiro. Sobre o caráter. É o zelo, meu irmão, é o zelo, com cuidado. Não é de qualquer maneira, é com zelo. Temos que ter zelo pela casa do Senhor. Amém? E às vezes eu fico vendo pessoas pregando alguma coisa sobre o templo. O templo é um lugar importante, irmão. Porque imagina, irmão Renan, se nós não tivéssemos lugar para nós congregar. Imagina se nós hoje estivéssemos pagando aluguel hoje. Nós tinha fechado praticamente também, talvez. Porque quando fecharam pagando aluguel, fechou o local, porque não teve condição de manter aberto. Aqui na avenida mesmo, igreja chamada grande, fecharam aí na avenida aí. E graças a Deus que o Senhor nos deu esse lugar. Amém? O Senhor nos deu o lugar. Então nós vamos fazer o quê? Cuidar dele, zelar dele. Não podemos deixar, né, o negócio tomar uma direção que não seja do agrado do Senhor. Porque quando Jesus chega no templo, o que ele faz? Ele põe ordem. Amém, irmão? E nós, como cristãos, o que nós aprendemos na igreja, com a escola dominical, ministrada pela nossa irmã Elza? Cristão significa o quê? Pequenos cristos. Se eu sou o pequeno Cristo, eu tenho que cuidar da casa do Senhor. Ah, não, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do pastor. Eu não sou diácono. Eu escuto pessoas falando isso, irmã Elza. É tipo o tio que vê o sobrinho fazendo uma coisa errada e fala assim: não, seu pai, essa criança, o pai dele. Não, se você pegar a palavra de Deus e começar a estudar, o tio é responsável, a avó é responsável, o pai é responsável, a mãe é responsável. Todos nós somos responsáveis por uma criança. Não temos como nós pular isso aí, não tem. Nós somos responsáveis pelas crianças. Se você é tio, se você é avô, se você é avó, se você é um parente dessa criança, não tem como você falar assim, biblicamente, não tem como você falar assim: ah, isso não é filho meu não, isso aí é filho do Renan que cuida. Não existe isso não, irmão. Se eu sou tio, eu tenho a minha responsabilidade pelo meu sobrinho. Se eu sou avô, eu tenho a responsabilidade pelo meu neto. Se você é avó, é tia, e tem que ensinar o seu sobrinho desde pequeno te obedecer, te respeitar como tio. E a mãe tem que ensinar os seus filhos. O pai tem que ensinar, educar, porque é responsabilidade nossa. Não tem como nós pular etapa. Tem, Renan, como pular etapa? Não tem, filho. Então, e por isso, às vezes a gente vê uma sociedade tão corrompida, porque se deixam, se debandam dos princípios bíblicos para a família. Por isso que há essa debanda, né? E aí vai crescendo, quando chega ao ponto que vira um Deus nos acuda. Aí vai reclamar de quê? Eu como pai, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos, para os meus netos. Eu como pastor, eu tenho que ser exemplo para todos vocês. Ou não? É isso que nós precisamos de entender. Porque não adianta eu falar assim: não olha para mim não, irmão, eu vou olhar para quem então? Se eu não olhar para o pastor Nelson, que é o meu presidente, se eu não olhar para o pastor S, que é o meu superintendente, eles têm que ser meu exemplo. Se eu não for exemplo para vocês, que vocês congregam aqui comigo, né? São meus colaboradores, meus ajudadores, são as pessoas que estão aqui comigo ajudando eu, né, no crescimento do evangelho aqui nesse bairro aqui.
Agora, se eu não for um exemplo para vocês, como é que vai ficar? Se a pastora Eva não for um exemplo para a igreja, como é que vai ser? Pastor e pastor se torna mãe e pai. Eu fui pastor em Rio Novo do Sul, eu tinha uma irmã na igreja, ela tinha 85 anos. E agora, quando eu fui pastor em Rio Novo do Sul, eu tinha 27 anos de idade, 26 anos de idade. Ela nunca chegou perto de mim e falou assim, você. Uma senhora de 85 anos, ela era ovelha minha lá em Rio Novo do Sul, no estado do Espírito Santo. Ela nunca disse você para mim. Ela disse o senhor, pastor. E eu era um molecão, né, com cabelão grandão, né, que eu tinha um cabelo bem grande naquela época com os missionários. Então meus pais na fé, eles tinham os cabelos compridos, a gente vai seguir esse caminho aí. E nunca tive problema com ela nunca teve problema comigo. Então, irmão, nós temos que entender que a casa, esse aqui é uma casa de oração. Então nós temos que aprender a nos comportar, nós temos que aprender a cuidar, a zelar. É a responsabilidade de todos nós zelarmos. Amém? Não, mas agora o que? Os discípulos, mesmo depois que Jesus foi para o céu, depois da ascensão de Jesus, eles não deixaram de ir para o templo, não, irmãos. Eles iam orar, eles iam buscar, eles iam ali ministrar. Não é verdade? E às vezes a gente vê aqui, o que eu observo às vezes aqui na igreja, que alguns irmãos, eu sei que está sobre a voz, irmã, foi ver o que faz, mas eu vejo aqui na igreja que tem irmão que parece que só vem na igreja para pregar. O dia que ele está escalado para pregar, ele vem para a igreja. O dia que ele está escalado para a escola dominical, ele vem para a escola dominical. Se ele não vai, não, eu sou professor, não vou. Por que falar isso, meu irmão? A gente aprende todo dia a gente aprende. Então, a gente tem que entender que nós precisamos valorizar a casa de oração. Porque Jesus, sendo ele o Filho de Deus, quando ele entrou no lugar de oração, ele viu uma baderna ali. O que ele fez? Botou ordem. E disse assim: a casa do meu pai é chamada casa de oração. Amém? Casa de oração. Isso aqui é um lugar de oração, não é um lugar de vender, não é um lugar de negociar. Aqui é casa de oração. Aqui não é parque de diversão. Não, aqui é lugar de oração. É lugar de ler a palavra, é lugar de buscar o Senhor. É lugar de se reunir para celebrar a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui é o lugar de nós se alegrarmos na presença do nosso Deus, de sermos abençoados. Vamos abrir em Mateus capítulo 21, do versículo 12 e o versículo 13. Mateus 21, versículo 12 e versículo 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pães. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Jesus entrou numa sinagoga no sábado. Olha Jesus indo na sinagoga, olha Jesus indo na igreja, olha Jesus indo ao templo. E dentro ali ele curou o homem que tinha o que? Uma mão errada. Ele ia ao templo. Será que toda vez, irmãos, que ele ia no templo, ele estava lá, ele era o ministro daquele dia? Eu acredito que não. Eu acredito que muitas das vezes que ele foi ao templo, ele sentou lá no lugar dele, e as pessoas que eram responsáveis, por isso que ele fala o quê? Que na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. E o que ele fala? Ouvi eles, mas só não pratica o que eles praticam, mas o que eles estão ensinando a fazer, você vai fazer. E hoje, pode ler, quer ler o texto? Vamos ler o texto? Quem consegue lembrar onde é o texto está escrito aí? Que fala a respeito da cadeira de Moisés. Vamos ver aqui?
cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Mateus 23, 2 a 4. Então vamos ler, pode ler, irmã, já aproveita e já lê. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Amém? Vamos parar aqui. Depois você pode até ler mais no caso aí. Ah, mas o pastor lá, mas o pastor que ele está ensinando, o que ele está ensinando é certo, então ouve o que ele está te falando. Agora não pratica o que ele está praticando. É isso que as pessoas precisam de entender, igreja. E muitos hoje, que estão sem salvação, porque estão observando o que o homem faz. E olha o que Jesus, ele se expressa aqui, quando ele escreve, Mateus escreve o Evangelho. Presta atenção, olha. Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai-o, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas palavras. A pessoa que está ensinando o que é certo, ela pode nem praticar o que ela está falando, mas eu não devo praticar o que ela pratica, mas praticar o que ela está ensinando certo eu tenho que fazer, porque Jesus fala disso, irmão. E a maioria das pessoas sabe o que fala, mesmo dentro da igreja? Fala, mas não faz, fala, mas não faz. Então você também não faz o que ele faz, mas faz o que ele está ensinando. Ele está ensinando o que é certo, faça o que é certo. Porque o próprio Jesus está falando disso. E por que ele falava disso? Ele falava disso porque ele frequentava, irmão. Ele ouvia, ele parava para ouvir. Ele entrava na sinagoga, ele entrava no templo. E ele participava. Desde criança ele foi ensinado a ir ao templo. Desde criança ele frequentava, ainda criança estava dentro do templo ensinando, falando. E muitas das vezes nós não queremos ir ao templo. Mas é necessário. É necessário sim. E se algum irmão te questionar, leva ele dentro da palavra. Mostra para ele. Por isso que Jesus fala o quê? Vocês sofrem porque falta o quê? Conhecimento. O meu povo sofre porque ele falta conhecimento, Renan. Um dia eu vi um rapaz falando uma frase, ele falou: não tem como você fazer parte do exército se você não frequentar o quartel. Então, você está entendendo? Como que eu posso falar assim, eu sou um cristão e não frequento o local de culto a Deus? Aqui é um lugar de culto a Deus. Aqui é um local que a gente se reúne para quê? Para cultuar a Deus, para louvar o Senhor, para adorar a Ele, para celebrar a Ele, para oferecer a Ele o nosso corpo como um culto racional. Nós não viemos à igreja para assistir nada. Assistir, você vai assistir televisão, você vai assistir uma partida de futebol. Agora, aqui na igreja não é lugar de assistir, aqui é lugar de cultuar. E às vezes a pessoa sai da igreja e fala assim: como que foi? O culto não foi bom hoje. Não foi bom porque o seu culto não foi bom. Porque o culto dela não foi bom, não veio cultuar. Ela veio observar quem cantou mal, quem cantou bonito, quem fez posição errada, quem fez isso, quem fez aquilo. Chega na igreja para observar, igual coruja. Né? Ela olha para tudo que é lado, parece um crente de ventilador. E se eu faz barulho lá atrás, já me dá vira para trás aí. Não, meu irmão, aqui é um lugar que você chegou, você leu a palavra, você fez a sua oração, começou o louvor. Se for possível, fecha até o olho.
glória, glória, aleluia. Abre a boca e começa a cantar ao Senhor, a louvar o Senhor, porque aqui o lugar de adoração a Deus. Aí você observa que quem vem para a igreja não canta, não bate palma, não dá glória a Deus, não dá aleluia, não dá nada. Aí vai fazer igual a história, né? Que o pastor convidava o rapaz para vir no culto, e o rapaz, você não vê, eu estava em espírito. Aí um dia o pastor fez um churrascão lá caprichado, aí ele encontrou, pastor, você fez churrasco? Não, irmão, você estava em espírito, estava no churrasco. Aí você vai falar, irmão, vamos participar do... irmão, teu espírito. Peraí, meu irmão, que espírito é esse? Espírito de quietude? Porque o Espírito Santo, eu entendo que ele move, né, gente? Move ou não move? Sim. Move ou não move? Ele move, meu irmão, ele se mexe, e começa assim, igual uma panela no fogo, a água começa a gelar, mas começa a aquecer, daqui a pouquinho a tampa da chaleira pula. Ou não? Sim. A tampa da chaleira pula, meu irmão. E por isso, irmão, que é importante o lugar de se reunir. E o lugar que se reúne, tem que haver ordem, tem que haver decência, tem que haver respeito. Porque Jesus falou disso. Vocês estão pensando que a casa do meu pai é o quê? Uma casa de comércio? Vocês estão fazendo aqui de um mercado? Não, ele diz aqui não, aqui é lugar de oração. A casa do meu pai é chamada casa de oração. O zelo da casa dele me consome. Que é o versículo de número, acho que é João capítulo 2, verso 12, parece. Deixa eu ver se é isso aqui. É o mesmo versículo aqui que nós estamos lendo aqui do capítulo 2, verso, onde que fala aqui, verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito. É onde está escrito isso? Hein? Eles se lembraram, aonde está escrito isso? Nos Salmos. 2:17. Tá, mas aonde que eles leram? Que o zelo da sua casa me consome. Salmo 69:9, igreja. 69:9. Eles se lembraram por quê? Porque leram. Então você vai se lembrar daquilo que você lê. Quando você lê a palavra de Deus, você se lembra de que você leu a palavra. Mas se você não lê a palavra, você vai falar assim, está na Bíblia. Aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, umas 10 vezes. Mas está na Bíblia, irmão. Espera aqui, meu irmão, está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Onde? Então nós temos que estar na Bíblia, mas temos que saber onde está. Porque a palavra fala assim, procura apresentar-te. Quem pode completar o versículo para mim? Aprovado. Que maneje venha. Aí a pessoa é músico, não sabe manejar a Bíblia. É pregador, se diz um pregador, não sabe manejar a Bíblia. É um dirigente do centro de oração, não sabe manejar a palavra. Como é que pode, irmão? Como é que eu posso querer fazer parte do altar e não ter uma vida de oração? De joelho no chão, de jejum, de palavra, de separação do mundo. Porque quando nós estamos aqui, o que nós somos? Nós que estamos na frente somos exemplo. E qual é o meu exemplo fora da igreja? Hein? Qual é o meu exemplo fora da igreja? Aqui na igreja eu estou bonitinho, roupinha social, bem vestidinho. E lá fora, como é que eu estou?
Roupa de banho eu vou usar quando eu estou na beira da piscina, porque eu não vou na beira da piscina de paletó e gravata. Eu não vou na praia de paletó e gravata, e de calça comprida e vou tomar banho de calça comprida. Não, então eu vou mandar uma roupa de banho lá. Eu estou na praia, estou num lugar aonde convém. Então a gente se veste de acordo com o quê? O ambiente. Né? Se eu vou para uma festa noturna, é uma roupa noturna, tudo bem. Aí às vezes a pessoa vem para a igreja com veste de roupa noturna, que a luz é pouca e ela vem. Não, meu irmão, peraí, eu estou vindo para a igreja. Então, aqui é um lugar de oração. Ou não? Na minha casa tem espelho, na sua casa tem espelho, na casa de cada um tem um espelho, não tem? Então a gente olha no espelho. Concorda comigo ou não? Porque, meu irmão, eu estou vindo para a casa do Senhor. Eu estou vindo para o templo. E por isso é muito importante. Amém, meu irmão? Vamos ler mais um versículo aqui para a gente orar, amém? Hoje eu quero que os irmãos me ajudem na oração. Minha mãe ligou chorando para mim hoje que meu tio, né, o irmão dela, foi diagnosticado com câncer. E ela ficou chorando, ligou. E eu escutei no telefone, ela falou assim: eu não quero chorar, falar com a Maria, eu não quero. Eu falei: quem que morreu? Quem que morreu aí, mamãe? Ela está chorando aí, antes de falar comigo, né? Aí eu falei assim: mas por que você já está chorando? O que aconteceu aí? Aí ela se percebeu que ela passei que estava chegando, né, os olhos para falar comigo. Mas eu escutei quando ela falou com alguém lá em casa, lá no Espírito Santo: eu não quero chorar, eu quero falar com a Maria sem chorar. Mas eu escutei que o telefone estava ligado. Então eu quero que você me ajude em oração. E vamos orar também pela nossa irmã Kimi, amém? Ela precisa de oração. Nossa irmã Kimi precisa de oração. A irmã Maria veio ali agora, conversou comigo, ela nem ficou no culto, amém? Ela precisa de oração. Vamos orar, amém? Só faça, só vamos apresentar para Deus, né? Que abençoe em nome de Jesus. Bom, vamos ler mais esse versículo aqui, que é para nós fazer essa oração aqui. Vamos ler esse versículo aqui comigo, aqui, em Lucas capítulo 19, versículo 45. Lucas capítulo 19, versículo 45. Entrando no templo, começou a expulsar todos que neles vendiam e compravam. Só isso. Então, meu irmão, quando eu entro na igreja que tem alguma coisa errada aqui dentro, eu tenho que tomar minha posição. Mas não é minha função, eu não sou diácono, eu não sou diaconisa, eu não sou o pastor da igreja, eu não sou a pastora da igreja. Mas peraí, meu irmão. Mas você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Amém? Amém. Você faz parte do corpo de Cristo? Amém. Antes de você receber uma nomeação do pastor, você já recebeu uma nomeação de Cristo. Você já leu na Bíblia que você já recebeu a sua nomeação? Jesus já deu a sua nomeação? Hein? Aonde está escrito isso? Que você foi nomeado por Jesus. Hein? É João capítulo 15, verso 16, será? Dá uma olhada aí para ver. Vê se é João 15, 16. O que está escrito aí? Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Quem tem uma outra tradução para ler rapidamente? E gostaria de ler essa mesma tradução, a Evangelho de João, escreve no capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia. Amém? Por que tem gente que pede e não recebe nada? Porque não faz nada, irmão.
Beatriz? Não faz nada. E quem não faz nada não recebe nada, Gabriel. Você quer receber de Deus? Então faça. Tem gente, irmão Patrícia, que pede. Eu pedi para Deus e Deus não me deu nada até agora. Não me deu nada, você não fez nada. Fala, meu filho. Você está falando sobre a importância de cuidar do bem. Hoje eu estava lendo lá em 1 Samuel sobre Eli. Ele tinha os 2 filhos dele e fazia coisas erradas. E Eli, sabendo que fazia coisa errada, não corrigia os seus filhos do jeito que deveriam. Deus mandou um homem de Deus ir lá e falar: devido às suas atitudes, a sua descendência vai acabar, seus filhos vão morrer, você vai morrer. E aquela promessa que eu fiz lá antigamente, que os descendentes de Arão iriam ser sempre cuidar do tempo, tudo vai acabar. Devido a ele não ter ouvido a voz de Deus, não ter cuidado do tempo da forma que deveria. Então, aí em 1 Samuel, capítulo 3... O braço dele foi cortado. Então, o braço foi cortado. Fala muito sobre isso, sobre Eli, que não cuidou do tempo, ele era o responsável e não fez aquilo que ele deveria. Amém? Então, irmão, a minha tradução, quando eu leio aqui, ela fala assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Quem tem essa tradução aí? Nomeei, está escrito nomeei, mas eu vos nomeei. Vai te ter escrito. Então, meu filho, não espera você ter uma credencialzinha, uma credencial de pastor, de obreiro ou de diácono, que seja, para poder querer começar a trabalhar, não. Você aceitou Jesus como seu único eterno suficiente Salvador, você abriu o seu coração e Jesus entrou no seu coração, porque, irmã, rapaz, eu vou falar uma coisa: quando Jesus entra na vida da gente, ele muda a vida, irmã. Porque ninguém fala assim: Jesus entrou na minha vida e continua o mesmo, não, irmã. Porque Jesus não entrou coisa nenhuma. Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, muda a vida da pessoa. Aí Paulo fala assim: quem roubava, não rouba mais. Quem falava mal do irmão, não fala mais. Quem fofocava, não fofoca mais. Não é assim? É assim, está escrito assim. Agora eu aceito Jesus como meu Salvador, aí eu aceitei Jesus, continua a mesma pessoa, então está errado. Então Jesus não entrou coisa nenhuma, sabe? Você precisa se arrepender, aceitar Jesus de verdade, para que haja uma mudança na sua vida. Porque Jesus, quando entrou na minha vida, ele mudou a minha vida. E mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui. E continua mudando a vida de pessoas que aceitam ele de verdade. Porque nós não podemos falar assim: eu aceito Jesus e continuar a mesma pessoa. Podemos, irmão Renan? Não podemos. É verdade? Porque então Jesus não entrou. Porque quando Jesus entra na nossa vida de verdade, o que acontece? Há uma transformação. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Alguma pergunta, irmão? Quer fazer alguma pergunta? Ainda tem ali uns 7 minutos, mas eu quero orar ainda. Quero terminar no ponto. Tá bem? Deu para entender, irmão? Que nós temos que ter o zelo pela casa do Senhor. Deu para entender? Amém? Agora você tem um princípio aí. Agora, através disso que você anotou ou ouviu, você pode pegar a Bíblia e começar a estudar também, porque isso é muito importante. Amém? Não é só você ouvir, não, é você ouvir e depois dar uma remoída nesse assunto aí. Amém? Para que você possa cada dia mais ter mais entendimento. Vamos orar.